Pai, diante da tua presença, me coloco diante de ti, Senhor, nesse altar, Senhor. Quero aqui, meu Pai, deixar uma palavra a todos os ouvintes, a todos aqueles que tiveram acesso a esse vídeo, Senhor. Que essa palavra possa ser impactante aos corações, que essa palavra que eu vou ministrar, meu Deus, possa trazer uma transformação, possa trazer uma mudança, possa trazer uma novidade de vida, meu Deus, a essa pessoa que está designada a ouvir, Senhor. Nesse momento eu quero agradecer por cada pessoa, Pai, que estará assistindo esses vídeos, aqueles que ainda vão assistir e aqueles que vão compartilhar, Senhor. Não quero aqui, Pai, nenhum engajamento, não quero aqui, Senhor, ter uma notoriedade, mas que em primeiro lugar o Senhor seja, meu Pai, a estrela, que o Senhor seja o engajamento, Pai, aos corações dessas pessoas, meu Deus. E assim, Pai, eu quero te agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje eu quero falar de um homem, um homem chamado Felipe, esse que pregou ao redor da terra, pregou em Samaria, pregou nos confins da terra, onde o Senhor havia ali designado a todos nós, né? O Senhor, ele designa o seu chamado a todos nós, quando ele afirma: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, este será salvo. Aqueles que crerem na palavra da salvação, aqueles que crerem na palavra que transforma, aqueles que crerem na palavra que vai trazer uma novidade de vida, vai trazer uma mudança de vida, vai trazer um comportamento de vida. Eu quero aqui ressaltar a todos vocês no livro de Atos, capítulo 8, que dizia que e também Saulo consentia na morte dele, e fez aquele de uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os colocava na prisão. Porém, mas os que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, e pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção a que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíram de muitos os que tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Porém, estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade as suas artes mágicas, e que tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, e todos, até o menor até o maior, dizendo: este não é o grande virtude de Deus? E atendia, porque já desde muito tempo os ouviam iludidos com as suas artes mágicas, mas creram em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo se batizava tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, a qual, sendo batizado, ficou contínuo com Filipe. Então, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, e ficavam atônitos. Nós vemos aí, irmão, queridos, que na grande Jerusalém, onde foi instituída ali a
palavra do Senhor, quando ela estava sendo se expandido. Como algo começa a ter uma expansão, quando algo começa a ter destaque, quando algo começa a florescer, obviamente que vão se levantar os opressores, vão se levantar os opositores, vão se levantar os perseguidores, vão se levantar os contras. Tudo na nossa vida, quando começa a ter destaque, não importa se o seu destaque é na empresa, não importa se o seu destaque é dentro da sua casa, não importa se o seu destaque é no meio da sociedade, não importa onde que seja. Quando isso começa a brilhar, quando esse destaque começa a brilhar, quando esse destaque ele começa a florescer, quando ele começa a tomar uma forma de vitória, quando ele começa a tomar uma proporção maior, assim como Jesus esteve na terra, né? O seu destaque como o Salvador da humanidade, houve-se um destaque, houve-se um cenário, a coisa foi se expandindo e foi se levantando os fariseus, foi se levantando os doutores da lei. Por quê? Porque isso vai causar um contraditório. Quando a palavra de Deus ela é manifestada com a sua verdade, os contraditórios vão se levantar. Assim é também a nossa vida. Quando andamos com a verdade, quando calçamos o sapato da verdade, quando temos a nossa couraça da verdade, o nosso capacete da justiça da verdade, se levantam-se os opositores. E é bem bom lembrar a todos que Saulo, antes de ser um Paulo, ele se levanta contra os cristãos que estavam ali em Jerusalém, que pregavam, que faziam grandes maravilhas no nome do Senhor Jesus Cristo, e isso criou-se uma fúria de perseguição, criou-se uma fúria para apagar aquele destaque. Muitas das vezes, as pessoas querem apagar o seu destaque da tua empresa, as pessoas querem apagar o seu destaque ministerial, as pessoas querem apagar o seu destaque do louvor, do teu cântico, do teu chamado. As pessoas, os opositores, elas sempre querem se levantar para acabar tudo daquilo que Deus tem te dado. E hoje eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Não deixa que os opositores venham apagar, não deixa que a oposição venha se levantar contra o seu ministério, porque a palavra de Deus, bem claro ela né? Ela é bem claro em nossa vida, né? Que nós devemos perseverar, que nós possamos caminhar, que nós possamos prosseguir avante, olhando para frente, não deixando que as perseguições venham nos atrair por uma cilada de derrota. E a Bíblia diz que esse homem chamado Saulo, ele tinha uma ira, ele tinha algo que passava pelo seu sangue, nas suas correntes sanguíneas, a perseguir os cristãos. A Bíblia diz que ele invadia, entrava nas casas, entrava nas vielas, arrancava ali mulheres, arrancava ali homens, arrancava ali jovens, todos aqueles que seguiam o caminho de Cristo eram que colocados em prisões. Queria o quê? Queria silenciar essas pessoas. Muitas das vezes a oposição ela pode até tentar silenciar perante o público,
perante as pessoas, perante a sociedade, mas não pode, nunca poderá silenciar aquilo que está plantado dentro do teu coração. E quando eles tentaram silenciar, quando Saulo tentou silenciar aqueles homens, aquelas mulheres, tentaram silenciar aquela igreja de Jerusalém, tentaram silenciar, o Senhor vai e levanta outros, vai levantando outros e outros, como assim você faz parte dos outros que foi levantado. Assim como você faz parte dos outros para ser um levita, assim como você faz parte dos outros para ser um mensageiro da palavra do Senhor, o Senhor nunca vai deixar que o brilho se apague. Ele nunca vai deixar que a chama que arde ao seu coração se apague. Porque a palavra do Senhor dito é, né? Senhor, como é maravilhosa a palavra. A Bíblia diz que o fogo continuamente arderá sobre o altar. Então, este fogo, este chamado, ele sempre vai arder no teu coração, sempre vai arder nas veias da sua missão, sempre vai arder continuamente. Isso nunca vai se apagar, como não se apagou. Pessoas foram colocadas em prisões, sim, tentaram silenciar, mas não conseguiram. Deus levanta outros. E havia ali um jovem com o nome Felipe, e começou a pregar, começou a falar de Jesus, e as pessoas que estavam ao redor ficavam maravilhados, a palavra não é bem isso que eu queria falar, é encantado, mas ficava, sabe, em êxito, né? Ficavam extasiados com a palavra. Eles viam cegos tendo as vistas de volta, eles via os paralíticos andar, ele via os coxos levantar. Felipe pregando, Felipe pregando, Felipe pregando, pregando nas aldeias, pregando nas vielas, pregando nas montanhas, pregando na cidade, pregando na área rural. Aonde for, pregue a palavra do Senhor, pregue a palavra da salvação. Hoje, o que nós mais ouvimos hoje são pregações, são palavras de prosperidade, a teologia da prosperidade, que Deus está dando uma chave disso, daquilo, que Deus está dando um apartamento, que Deus está dando eu não duvido que Deus não dê, mas a palavra de Deus é bem clara: buscai primeiro o reino de Deus, e a tua justiça será acrescentada. Como nós nos posicionamos a buscar o reino do Senhor, esta justiça, elas são acrescentadas, essas bênçãos, elas são acrescentadas. Felipe pregava. Os coxos caíram das suas casas para serem ali curados no nome do Senhor Jesus Cristo. E diante dessas tantas e tantas pessoas que ali se encontravam, pessoas endividadas, pessoas problemáticas, pessoas com problema de saúde, pessoas com seus problemas psicológicos, pessoas com seus problemas moralísticos, enfim, havia ali uma infinidade de pessoas com vários tipos de problemas. Eu tenho certeza absoluta que quando eles ali estavam sendo tocados pela palavra, que transforma, sabe?
A verdadeira profecia é a palavra que muda. A palavra profética é que muda a situação do indivíduo. Pastor, o senhor não crê na profecia? Creio, irmão. Creio. A profecia em si é para a edificação da igreja. Mas não vamos confundi-la. Não vamos deixar de lado a palavra. Não vamos deixar de lado os ensinamentos. Não vamos deixar de lado os preceitos. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, quando Deus ordena um povo, né? Que o Senhor disse, olha, há dois caminhos. Há dois caminhos. O da bênção e o da maldição. Né? Se escolher aqui o caminho da bênção, né? Você vai ser abençoado. Se você escolher o outro caminho, você vai ser amaldiçoado. Então, há o livre-arbítrio de escolha. E Felipe pregava. Aleluia, rabacaia. Oh, rebaste, canta, labaste, cubanária. Aleluia. E havia ali no meio, naquela cidade, um homem chamado Simão, que iludia muitas pessoas com suas mágicas. Iludia muitas pessoas com as suas mágicas, com as suas palavras. Quantas pessoas têm sido iludidas? Quantas pessoas têm sido iludidas por palavras, têm sido iludidas por profecias, têm sido iludidas por tantas e tantas outras coisas? Quantas pessoas estão amarradas em profecias que Deus não mandou falar? Quantas pessoas estão amarradas em visões de que Deus não mostrou? Quantas pessoas estão amarradas, estão iludidas com as palavras fáceis, com as pregações de facilidades, sabe? Com profecias de facilidades, sabe? Tentando querer ter uma solução de imediato, sem ao menos se posicionar na posição que Deus nos quer, irmão. Como que eu vou receber algo da parte de Deus, da forma que eu estou? Não sei qual é a forma que você está, mas agora há o momento de você fazer essa reflexão. Simão, ali nas praças, com as suas mágicas, com os seus ilusionismos, com as suas palavras, e tudo que não serve, tudo que não presta, parece ser mais acessível aos ouvidos daquelas pessoas. Tudo que é de engano, tudo que é de mentira, parece ser bem acessível, com facilidade aos olhos dessas pessoas. Mas por quê, pastor? Porque essas pessoas, elas estão atrás de uma solução de imediatos. Elas estão atrás de solução rápida, instantânea. E isso não pode acontecer com a igreja do Senhor. Pregai a palavra que transforma. Pregai a palavra que leva o crente para o céu. Pregai o evangelho da salvação. Se nós observarmos muito bem na palavra do Senhor Jesus, em todos os seus momentos, em todos os seus ministérios, em todas as suas falas, ele menciona o reino do céu. O reino do céu é como uma criança. Ele dá exemplo ali, né, das 10 virgens, né, que tinha, as 5 tinham lamparina acesa, as outras não tinham. Eu não sei de que forma está a sua lamparina. Eu não sei de que forma está o seu azeite dentro da sua lamparina. Muitas das vezes está até numa igreja,
está até congregando, mas ainda não recebeu o azeite verdadeiro, ainda não recebeu o azeite que acende o pavio, sabe? O crente, ele tem que ter o pavio aceso, ele tem que ter o pavio aceso, sabe por quê, irmãos? O crente com pavio aceso, ele é vitorioso. O crente com pavio aceso, com azeite verdadeiro, ele não se ilude com qualquer coisa, ele não se apega em qualquer coisa, faça, ele vai buscar o Senhor. O crente que tem lamparina, ele pode até receber uma palavra profética, ele vai falar: Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, que se cumpra, mas que não for, sabe? Há uma preocupação daquilo que ele quer receber. E ali estavam umas pessoas que, observando Simão, com as suas mágicas, né? Ai, é encantador, um grande homem. De repente, entra na história, entra no cenário, um homem chamado Filipe, um jovem chamado Filipe, que vem e muda tudo com apenas uma pregação. E qual seria a pregação de Filipe? Qual seria a pregação de Filipe? Qual seria a pregação de Filipe? E eu gostaria de saber o que ele pregou ali, o que ele ministrou ali, o que ele viu aos corações necessitados. Sabe por quê? Ele pregou o Evangelho com a tua total facilidade de entendimento. Ele pregou o Evangelho com a sua totalidade de entendimento aos corações necessitados. Ele não pregou ali uma palavra hermenêutica, ele não pregou ali uma palavra diplomática, ele não pregou ali uma palavra politicada, ele não pregou ali uma palavra severa, não, ele simplesmente pregou falando de Jesus. A referência de Filipe era Jesus. Quando vamos pregar, a nossa referência é Jesus Cristo. E de pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crê que pode será salvo. Prega o Evangelho, prega o céu, sabe? Prega sobre o céu, irmãos. Deixe de pregar coisas da terra. Deixe de pregar essas coisas terrenas. Deixe de pregar essas traças que vão tudo ficar. A Bíblia diz que vão ficar e vão criar o que? Ferrugem. Cria-se ferrugem, não vai subir. Só vai subir aquele que recebe a palavra. Aquele que tem a chama acesa. Aquele que tem azeite. Oh, rabacanta da gacete que patadas. Aquele que tem azeite é que vai subir, aquele que está com a lamparina, aquele que está atento na chegada do noivo. Eita, o noivo está chegando. O noivo está chegando para buscar a sua noiva. A sua noiva tem que estar lavada, remida no sangue do Cordeiro. Eita, a noiva tem que estar preparada. A igreja do Senhor tem que estar preparada em santidade. Qual tem sido o impacto da sua pregação? Qual tem sido o impacto do seu testemunho? Qual tem sido o seu impacto de misericórdia? Qual tem sido o impacto do seu amor? E aí, esse homem Simão, ele se converte.
Ele, peraí, há um Deus maior, há um Deus que não precisa ser, as pessoas não precisam ser iludidas, há um Deus maior, há um Deus tremendo, há um Deus que tudo faz, há um Deus que tudo pode, há um Deus que tudo faz progredir, há um Deus que tudo faz caminhar, há um Deus que faz tudo colocar na direção. Eita, Simão ali é convertido. Olha, devemos pregar o evangelho, queridos, a palavra que traz impacto. Hoje, nós vemos aí nas igrejas, não está tendo mais aquela coisa de impacto, aquela pregação que impacta, aquela pregação que muda a história, que vai mudar o caminho, que vai mudar a tua trajetória, que vai te dar o sucesso que você precisa. E nós vemos aí, Deus está aí te dando uma casa, Deus está aí preparando um carro para você, está aí preparando uma fazenda, não sei quantos por dentro. Ó, Deus está visitando a tua conta bancária, Deus está visitando. Irmão, chega! Pregue a palavra. A igreja do Senhor foi colocada na terra para nós ministrar a palavra. Pregar a palavra, a Bíblia. Vamos parar de fazer sensacionalismo. Vamos pregar uma palavra que traz impacto, que traz mudanças, que traz cura. Pessoas entrar na sua igreja e você pregar uma palavra assim, aquela pessoa ser curada, sabe? Aquela pessoa que entrar cega na sua igreja e aquela mensagem impactante, impactar ao coração daquela pessoa a ponto dela enxergar. Há muitas pessoas cegas, elas estão até vendo as coisas físicas ao seu redor, mas espiritualmente elas estão cegas. Porque estão com tanta sede nas coisas materiais que elas perdem a visão espiritual, ela perde o gozo espiritual que ela possa sentir. E que nós sejamos um Filipe, um homem que pregou e trouxe uma mensagem e que transformou toda uma história. Vamos sair do nosso meio geográfico, vamos para a cidade, vamos para as vielas, vamos para o morro, vamos levar a palavra, pregar. Tiver no ônibus, alguém está do teu lado ali, pregue a palavra. Está dentro do ônibus, tá lotado, está ali segurando ali nas barras do ônibus, tiver alguém, pregue. Está no mercado, passou um caixa ali, a pessoa registrando aí a sua compra. Jesus te ama, pregue. Passou para alguém, Jesus te ama, pregue a palavra. É o momento certo de nós pregar. É o momento em que Deus vai impactar a tua igreja, vai impactar a tua vida. E nesse momento eu quero orar para você. Você que quer ter uma mudança. Você que quer ter uma transformação. Você que precisa de uma resposta de Deus. Você que necessita que algo venha acontecer diferente na tua vida. Eu quero convidar você que está aí do outro lado a ouvir esta palavra. Se essa palavra ela foi impactante ao teu coração, se ela impactou a tua vida, e você se aproxima-se de Deus, busca o Senhor enquanto se pode achar. Busca o Senhor enquanto pode ter essa oportunidade. Eu vou orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, ó Deus, eu quero agradecer por essa palavra, por essa pessoa, Pai, que
está, Pai, do outro lado, Pai, desta tela, Senhor, ouvindo essa mensagem, Senhor. Deus, que essa palavra, Pai, possa ser impactante aos corações dessas pessoas, meu Deus. E assim, meu Deus, o Senhor possa visitar a cada um. E assim, Pai, eu quero agradecer para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.